aquele que habita. Amém. Quero que você agora abra a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 16, versículo 8 em diante. Vamos estar lendo juntos a palavra. Feche os seus olhos neste momento, antes de ler a palavra. Quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar agora. Pai, neste momento eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda ação contrária, toda ação maligna para perturbar este culto. Eu ordeno agora em nome de Jesus, pega a tua bagagem e saia em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, que o teu poder, a partir, Senhor, deste momento, é manifesto sobre cada membro desta igreja, sobre cada um, Senhor, para o entendimento, a compreensão, a paz do teu Espírito, ó Pai, que toda mente agora seja, Senhor, conectada ao teu trono, os ouvidos, ó Pai, abertos, a compreensão da tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, venha sobre cada coração e produza frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos ler então Ezequiel 16, versículo 8. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de têssego. E te cingi com linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brinco nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite. E foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. Eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Amém? Nós vemos que a palavra, ela trata com a igreja em vários sentidos figurados. E nós vemos que a palavra trata conosco como ovelhas, como casa, como nós cantamos agora, como lavoura de Deus, edifício de Deus. Esses são os sentidos figurados que a palavra trata conosco, se refere a nós. Mas nesse texto que eu acabei de ler, nós vemos um sentido figurado da palavra para com a igreja. Esse sentido é ele trata nós como noiva. Ele está ali adornando, preparando a noiva. E quem aqui já foi noiva? Erga a mão. Quem já foi noivo? Noiva e noivo. Quem quer ser noiva? Quem quer ser noiva? Glória a Deus, mulherada. Quem quer ser noivo? Olha aí, ó, já dá para, perceber. Quem quer ser noivo? Aleluia! Nós queremos ser noiva, né? A igreja tem que querer ser noiva. Mas
Eu lembrei, quando eu estava ministrando, preparando essa palavra, eu lembrei de vários casamentos que eu e o pastor Elias participamos, realizamos, mas 2 casamentos ficaram marcados na nossa vida. O primeiro casamento que ficou marcado em nossa vida, que eu não esqueço, e o pastor Elias também não esquece, foi o casamento de um senhorzinho e uma senhora. Ele tinha 84 anos. Ele tinha 84 anos. Ela tinha 7, 8. Claro que a convivência foi pouco tempo, mas foi uma bênção. Então, meninas, não se desespere. Tem tempo para casar. Olha só, olha lá a irmã Jalília fazendo assim, ó. E outro episódio assim, outro casamento que ficou marcado, foi o pastor realizando o casamento, aquele casamento muito lindo, a noiva muito bonita, mas de repente o noivo, desmaiou, caiu debaixo da mesa, que é onde estava o pastor celebrando o casamento, caiu. A noiva, mais que depressa, catou no braço dele e deu um chacoalhão. Agora você não pode morrer, agora não. E glória a Deus, o noivo ficou bem. Então são episódios que nós não iremos esquecer. Mas também eu estava vendo como era o casamento judaico, como acontecia na época de Jesus o casamento judaico. Primeiro, o noivo, ele levava para a noiva 10 dracmas. Por isso tem aquela passagem da 10 dracmas. Ele levava então para a noiva moedas de ouro, aonde ele colocava, dava para ela aquelas moedas e colocava assim na moeda: ela pertence a mim, o nome do noivo. E ela guardava até então para o casamento, para pôr na testa aquelas moedas, ou pôr como um colar para mostrar: eu fui e sou uma mulher que me preparei para esse casamento, eu cuidei dessas dracmas, eu sou fiel. Então tinha um simbolismo e era a aliança deles. Não é como nós temos essa aliança, era a aliança deles. E também, quando ele levava essas dracmas, que era aliança, ele se tornava o noivo da noiva. Aí ele não mais poderia frequentar a casa da noiva. Ele teria que ir trabalhar para o sustento da noiva, para fazer uma casa para ela, para arrumar o casamento, a festa do casamento, para dar o dote e para enviar presentes para a noiva. Como ele enviava presentes ou fazia para dar presentes, sendo que ele não podia mais ir na casa da noiva? Bem parecido com hoje, não é mesmo? Fica um noivo, aí um se distancia do outro, é assim? Bem diferente hoje, né? Então, ele procurava entre os amigos dele o melhor amigo, o amigo fiel, para se tornar amigo da noiva, para levar presentes para a noiva e levar notícias dele para a noiva e vice-versa. Aí, quando esse amigo chegava na casa da noiva, a tarefa da noiva era tratar esse amigo muito bem, apresentar a esse amigo dotes culinários, apresentar a este amigo uma fluência boa cultural, apresentar para o amigo do noivo que ela era uma mulher que sabia limpar uma casa, sabia hospedar alguém, mostrar que ela estava preparada para o casamento, igualzinha as moças fazem hoje, né? As moças lavam louça, limpam a casa, fazem comida. Hoje eu fiquei tão feliz
que a Isabelle que preparou o almoço lá em casa hoje. Então, assim nós temos meninas prendadas que vai mostrar para o noivo seus dotes culinários. Então, essa noiva, ela tinha que fazer isso. Aí, esse amigo levava a notícia para o noivo, que essa noiva já estava preparada, e o noivo, quando ele vinha para casar, ele também não precisava avisar. Ele podia chegar e dizer: amanhã é nosso casamento. Então ela tinha que estar sempre preparada. E quando nós trazemos essa história para um contexto bíblico, um contexto, um relacionamento da palavra para conosco, para a noiva, nós vemos que Jesus, abra lá a tua Bíblia, ou marque aí para você ler na casa, Hebreus 7:22, Jesus é a aliança, Ele é a aliança de Deus, de nós com o Senhor. Ele pagou um preço por nós, um preço de sangue. E nós vemos em Mateus 14:3, Ele é um noivo que nos prepara o quê? Morada. Ele é um noivo que foi preparar para a sua noiva morada. Por isso nós vemos que Ezequiel nos chamou de noiva. Ezequiel, Deus, nos chamou de noiva, e Ezequiel relatou. E nós vemos que em João 14:26, Ele deixou o Espírito Santo como nosso amigo. Eu quero que você entenda que hoje você aqui, como noiva do Senhor, você diante do Espírito Santo de Deus, você está colocando à mesa um banquete em adoração, em louvor, em glória, para que o Espírito Santo leve ao Senhor a tua adoração. Igreja, adore, bendiga o Senhor, louve ao Senhor, porque aqui não é uma reunião qualquer. Reunião qualquer nós podemos fazer em qualquer lugar. Nós podemos ir para um shopping, nós podemos ir para um cinema, nós podemos ir numa panificadora, nós podemos ir passar as férias com outras pessoas e nos reunir. Aqui não é simplesmente uma reunião, aqui é a oportunidade da noiva mostrar para o noivo que ela está se preparando para ele, ela o adora, ela o ama, ela o deseja, ela faz tudo de melhor para ele, e o Espírito Santo de Deus, Ele está atento o que você faz a Ele. Por isso Paulo diz, para que nós prestemos culto ao Senhor. Culto o quê? De qualquer jeito? Um culto em entendimento, um culto racional. Não adianta nós entrarmos por essas portas, o louvor está tocando e o hino está dizendo: ei, vem aqui, o teu reino, seja o teu reino, entra em mim, mas você está com a cabeça lá fora, no amanhã, no depois, está preocupado com quem está ao seu lado. Aqui é um momento aonde a noiva precisa se entregar. A noiva precisa se entregar, fazer banquetes para o noivo no seu secreto. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Como o noivo espera essa noiva? Como o noivo deseja esta noiva? Você pode colocar aí tópico 1. A noiva precisa
parecer-se com o noivo. Como o noivo espera a noiva? Tópico 1. A noiva precisa parecer-se com o noivo. Não é como um casamento comum, um casamento humano, um casamento que nós, como noiva, como mulheres, né, as mulheres que já se vestiram de noiva, os homens que já, né, esperaram sua esposa como noivo. Não é como um casamento humano. É um casamento celestial. O casamento humano, nós nos preparamos como noiva, eu posso dizer como mulher. Os homens podem lembrar aí, como o pastor Elias no dia do nosso casamento, quem chegou atrasado foi ele. Pastor Elias, ele chegou, pensei, meu Deus, eu cheguei primeiro que ele, falei, desistiu do casamento, Senhor, tem misericórdia. Ele foi tomar banho, nosso casamento era 7h30, 6 da tarde. Então não sei os outros noivos, o meu foi assim, mas foi bonitão para o casamento. Eu fui para o salão meio-dia eu fui para o salão para casar, 7h30. Eu pedi para o meu pai, eu olhei quase um ano antes o meu vestido, olhei e falei, pai, eu quero ir para uma outra cidade, eu vou em Maringá buscar meu vestido, porque aqui não tem um vestido que ele me escolheu e eu escolhi ele. Aí o meu pai, com todo o amor de pai, me levou para Maringá, e lá nós encontramos o meu vestido, loquei meu vestido a 4 horas de Telêmaco, tudo porque queria me preparar para o noivo, né? Queria ir colocar, e lá vai, a gente compra as joias, e a gente vai arrumar o cabelo, e vai fazer uma maquiagem bonita, porque aquele dia você quer impressionar o noivo. Aquele dia você quer, né, que todos os holofotes, como hoje de manhã diz que uma noiva pediu vários pontos de luz, né? Ela quer o brilho para ela quer ser a mais bonita da festa, ela quer impactar o noivo. E para mim foi maravilhoso quando o pastor Elias chegou e pegou na minha mão e olhou para mim e falou, como você está linda. Falei, yes, consegui impressionar. Então é assim no natural, nós queremos nos arrumar para o noivo, nós queremos nos arrumar para aquela festa. Desde pequena nós sonhamos com esse momento, né? E quem ainda não passou, sonha e vai passar, né? Em nome de Jesus. Mas no casamento celestial, a beleza da noiva vem do noivo. Marque isso. Num casamento celestial, no casamento em que Deus desde o princípio tem falado que haverá, que não é um conto de fadas, não é uma brincadeira, esse casamento acontecerá, esse casamento será o maior dos casamentos. A beleza da noiva tem que irradiar do noivo. A beleza da noiva espiritual vem do noivo. E nós podemos ver lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: pois era perfeita por causa da minha... Pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como o pastor Elias não queria me ver toda suja, descabelada, feia, com o vestido todo torto, Jesus espera uma noiva que se pareça com Ele, uma noiva que esteja limpa, purificada e radiante, poderosa
poderosa no dia em que Ele voltar. Para uma ministração que vai ter depois, uma ministração de dança que vai ter depois dessa ministração, eu fui atrás de um vestido de noiva. E eu emprestei esse vestido de noiva e o vestido o vestido estava muito sujo, porque foi apresentado um teatro com o vestido. E ali tinha manchas de batom vermelho, tinha aquele sangue artificial, as barras do vestido estavam tudo suja. Eu olhei para aquele vestido e falei, não tem condições. Esse vestido não vai dar, e estava em cima da hora, não tinha para onde correr, não tinha outro vestido. E eu olhei e falei, como que eu vou vestir a noiva toda manchada? A noiva não pode estar manchada. E eu coloquei o vestido de molho e falei, não vai sair essas manchas. De um dia para o outro dia de manhã, a moça que me ajuda em casa, ela olhou, e eu fui para o quarto, e ela pegou um sabonete, e começou a passar naquele vestido, e começou a lavar e a limpar. Quando eu vi aquele vestido no varal, branquinho, limpinho, o Espírito Santo disse ao meu coração e me trouxe Malaquias 3:1, se eu não me engano, que diz, Ele virá como o fogo do ourive e o sabão das lavadeiras. Ele falou, filha, o meu sangue purifica a minha noiva de todo pecado. É só ela permitir que a minha presença esteja nela, que a minha presença seja sobre ela, porque eu vim para purificar a minha noiva. Ele quer te purificar, Ele já te livrou do laço do passarinheiro, mas é necessário que você deseje ser purificado e parecer-se com o noivo. Pastora, como que eu vou ser parecida ou parecido com o noivo? Como eu vou refletir Ele naquele dia? Ele manda através do Espírito Santo. Assim como o noivo lá no passado enviava através do seu amigo joias para a noiva se enfeitar, para a noiva ficar irradiante naquele dia, hoje o Espírito Santo, Ele traz à igreja dons espirituais. É assim que você, no dia do grande casamento, vai ter que estar adornada. Você hoje tem que buscar, tem que desejar os dons do Espírito Santo. É o que te adorna, é o que ajuda a adornar o teu irmão. Quantas vezes aqui, não precisa responder para mim, você orou e jejuou buscando dons espirituais? Quantas vezes você clamou, Senhor, incessantemente, fez um jejum de 40 dias, fez um jejum de 3 dias, só na água, fez um jejum, orou de madrugada e disse, Senhor, eu tenho sede por Ti, eu quero a Tua glória sobre mim, eu quero Tua unção sobre mim, eu quero os dons espirituais sobre a minha vida. Quantas vezes, igreja, você fez isso? Responda para si mesmo. Mas nós queremos as coisas desta terra, a carne quer as coisas desta terra. Em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, diz assim: essas são as joias que o noivo manda pelo Espírito Santo para você. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É dada o quê?
a manifestação do Espírito visando o bem comum. Você sendo cheio do Espírito Santo, você vai ser uma bênção aonde você for. Você vai ser uma bênção para o teu irmão, usando o quê? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, dons de curar, operar milagres, profecia, discernimento, variedades de língua. Tudo isso o Senhor quer te adornar, para que você não fique só de braço cruzado, mas aonde você vá, aonde você esteja, você estenda a mão e um endemoniado seja liberto, aquele que está doente seja curado, aquele que está entristecido, ouça da tua boca uma palavra de fé. Igreja, é hora de buscar os dons espirituais, ser adornada pelo noivo, porque no dia do casamento, se você chegar lá e dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu preguei e muitas vidas se converteram, e ele dizer para você: afasta-te de mim, porque não te conheço. Por quê? Porque você não reflete a glória dele naquele dia. Você precisa refletir a glória do Senhor. Você precisa desejar as coisas celestiais. Ele te adorna com os frutos do Espírito. Vamos ler Gálatas 5,19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta é a igreja que vive na carne, é a igreja que pratica as obras da carne. Medite mais sobre isso, porque esta não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, é a palavra do noivo dizendo: se você comete isso, você não vai herdar o reino dos céus. E isso não é uma brincadeira, não é um conto de fábulas, não é uma mentira. O noivo está voltando, o noivo quer a noiva parecida com ele. Mas o fruto do Espírito, o refletir do Senhor, do noivo sobre a vida da igreja é amor, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Como eu falei de manhã, que ladrão é esse? Só aquele que rouba a nossa casa quando nós saímos, ou carro, ou... Não, também se inclui aquele que não dizima, porque a palavra, ela fala: no que, o Senhor diz, no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Meu irmão, quem sabe você pense: esse mês não deu para eu dizimar. E se Jesus volta nesta noite? E se Jesus volta neste mês?
Não sou eu tenho um temor muito grande, não é a minha palavra, mas eu como pastora desta igreja, como autoridade neste lugar, eu tenho que o teu sangue ser limpo das minhas mãos, porque se Jesus voltar e você estiver com déficit nesta área, você não entrará, porque não é a minha palavra, mas é a Bíblia. Se você crê na Bíblia, você tem que viver ela, de ponta a ponta. Eu tenho um temor muito grande nesta área. Quando eu aprendi, a partir do momento que eu aprendi, nunca mais eu deixei de dizimar. Já dizimei moedas. Do que? Do pão que o pastor Elias me dava o dinheiro para me buscar. Teve um tempo que nós juntávamos moeda dentro de casa. Ele me dava algumas moedas e dizia: amor, me dava um dinheiro e dizia: amor, esse dinheiro é para o pão da semana. Eu comprava menos pão, mas aquele dinheiro que chegava na minha mão, eu dizia: Senhor, eu não trabalho, eu não estou trabalhando, eu sei que Ele dizima, mas esse dinheiro chegou na minha mão, eu não posso deixar de dizimar. Eu dizimava moedas, mas eu dizimava, e o Senhor nunca deixou faltar nada na minha vida, aquele pão nunca faltou, mas o pão sempre sobrou na minha mesa, eu sempre reparti. Quando eu preparava para 4, 5 comer, chegava 10, chegava 15 e comia os pães que eu tinha comprado, e nunca faltou. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, foi os momentos que nós entregamos tudo pelo temor, porque não é qualquer palavra, não é qualquer jornal que nós estamos lendo, não é uma revista Magazine, não é nenhuma Isto É, não é nenhuma revista qualquer, mas é a palavra de Deus, é a boca de Deus, e é nela que nós cremos, e o temor é grande. Então não deixo de dizimar nem um mês, porque aquele mês o Senhor, Ele pode voltar, e por isso eu posso ficar. Misericórdia, igreja, misericórdia. E eu como pastora, quando o Senhor arrebatar a igreja, e se dentre nós alguns ficarem por causa do dízimo, o Senhor não vai cobrar das minhas mãos. Eu tenho mãos limpas, por isso eu tenho que falar, eu tenho que pregar a verdade, doa a quem doer. Eu só vou parar de pregar isso quando todos estiverem dentro da palavra. Aí nós não precisaremos mais. Amém? Segundo tópico: a noiva precisa andar em harmonia com o noivo. Para que ela reflita a glória do noivo, é necessário que a noiva, ela ande em harmonia com o noivo. Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então nós vemos aqui que há uma harmonia entre o Espírito e a noiva, entre Deus e a noiva. Essa noiva precisa caminhar de acordo com o que o noivo gosta. Esta noiva precisa caminhar conforme o noivo caminha. É tão maravilhoso pastorear uma igreja que caminha com o noivo. Nós já pastoreamos com o pastor Elias uma igreja
aonde ela começou a se atrasar. Essa igreja começou a se atrasar, o Senhor começou a nos dar metas para conquistar aquela cidade. E a igreja ouvia por aqui e soltava por aqui. Como é triste você receber de Deus como pastores, e nós vemos aqui em Hebreus 13:17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Nós sabemos o que é isso como pastores. Os supervisores, os líderes de célula sabem o que eu estou lendo, porque tem uma visão ampliada. Por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A gente geme junto com o Espírito Santo de Deus quando uma igreja se atrasa. Como nasceu essa mensagem no teu coração, pastora? Aquele dia da festa da igreja, a ministração que teve, a dança que teve, começou o hino, quem esteve lembra, começou o hino, parou e teve que começar novamente. A igreja, a noiva representando a igreja chegou atrasada, antes do hino, soltou o hino antes, atrasou, mas o Espírito precisava falar comigo. Quando eu saí daqui, o Espírito disse para mim, quando eu encontrei ela no corredor e ela estava atrasada, Deus disse: a minha igreja está atrasada. A minha igreja está atrasada. Nós temos que entender o propósito de Deus para esta cidade. E nós temos que caminhar de acordo com o que Ele caminha. Ele ama o quê? O que o noivo ama, igreja? O que o noivo ama? O noivo ama almas. A igreja precisa caminhar com o noivo, amando almas. Senão ela começa a ficar atrasada. Eu sei porque nós já pastoreamos uma igreja que começou a ficar atrasada. Nós pedíamos, faz um churrasquinho e convida o teu vizinho, convida o teu patrão, convida a tua amiga, convida o teu amigo de faculdade. Ganhe almas para Jesus. Vamos conquistar esta terra. Sabe o que eles faziam? Comunhão entre amigos, entre salvos. Deus quer comunhão entre nós? Quer, mas desde que em cada comunhão nossa, você traga um de fora, para mostrar que você é corpo, que você é noiva, que você tem alegria, que você tem paz, que você tem comunhão, e desperte neles o desejo de salvação. Essa é a vontade do Pai. Quando teus pastores diz, abra uma célula, multiplique naquele bairro, é para lotar aqui? Sim, é para lotar, porque Deus ama almas, e a igreja precisa amar o que o noivo ama, porque se a igreja não amar o que o noivo ama, você também vai ficar. Você não caminha com ele, não ama o que ele ama, o que você vai fazer no céu? O que você vai fazer no céu? E aí tem capacitações aqui, tem cultos. O Senhor nos conduz a trazer pessoas de fora para ativar o ministério que eu li lá no início, que está em você, de evangelista, o ministério profético.
o ministério do pastoreio, o ministério do apostolado. Trazemos pessoas para ativar esse ministério na igreja, para que a igreja avance, para a igreja que caminha com Cristo, é a igreja que avança. Aí fazemos um aniversário e trazemos pessoas de fora, fazemos um frutificai e trazemos pessoas de fora, fazemos um congresso de jovens e trazemos pessoas de fora, para ativar isso em você. O que a igreja faz? Não aparece, não aparece, ou fica em casa assistindo televisão. Quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou só no domingo. E outra, quem sabe eu vou só no sábado, porque no domingo eu tenho que dar tudo que eu tenho. Eu não vou. Para ativar o milagre na tua vida da fé, eu vou entregar pela fé, assim como aquela mulher que tinha a última farinha e fez o bolo para o profeta, mas o azeite dela começou a minar e só parou porque não tinha mais vasilha. Acha que nós fazemos eventos aqui por fazer evento, para tirar você de casa só por tirar? Não, igreja, para acionar o ministério que está dentro de você, para que você seja uma bênção por onde você passar. E você não entende? Eu não vou, faz pouco caso, sai viajar, sai fazer lanche, sai em aniversário, sai em shopping. E o alimento aqui, Jesus, e o alimento do Senhor aqui, o alimento aqui em abundância, para preparar a igreja, para que a igreja avance, para que a igreja caminhe com Ele nesta cidade. Mas fazemos pouco caso, nos atrasamos do propósito. Que não venhamos a nos atrasar do propósito de Deus em conquistar almas nesta cidade. Nós vemos o mundo está mal, indo de mal a pior. Nós temos que orar, repreender a igreja. O Senhor cuida, por isso ficamos muitas vezes de braços cruzados quando eu vi aquela tragédia de Brumadinho. Isso fora as outras tragédias que a igreja aqui, eu sei que assiste jornal fantástico, acessa Facebook, Instagram, eu sei que você sabe. Crianças morrendo, adolescentes morrendo em escola, não só no Brasil, mas fora dele. Quando eu vi aquela tragédia de Brumadinho, aquilo eu comecei a chorar, falei: Senhor, Pai, quantas almas foram embora, Senhor, para onde foi essas almas? Cuidado com o que você pede para o Senhor. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, para onde foi essas almas? E eu orando uma madrugada pelas famílias, pela cidade, orando por Brumadinho, eu peguei no sono e eu dormi. E quando até contei para o pastor Elias, ele disse: não é um sonho, foi uma revelação do Espírito sobre a tua vida. Quando ele falou foi a revelação do Espírito sobre a tua vida, eu lembrei que eu tinha perguntado para o Senhor. E eu sonhei que eu cheguei num lugar, e um homem me conduzia naquele lugar. E aquele lugar era um lugar escuro, um lugar gelado, um lugar onde minha alma se atemorizou, aonde eu me atemorizei. Mas aquela pessoa que estava comigo dizia: não temas, eu estou contigo. E eu comecei a ver, como assim, passando por cadeiras, eu comecei a ver
Eu estava andando como num corredor, e assim do meu lado tinha muitos, como aqueles caixões de alumínio. E as pessoas em cima, pessoas quebradas, pessoas com perna quebrada, pessoas com cabeça quebrada, pessoas que gemiam, pessoas que choravam, pessoas que gritavam, pessoas que pediam ajuda. E eu, sem saber o que estava acontecendo, eu queria ajudar. Aquele anjo, eu creio, ele dizia para mim: aqui é um lugar aonde não se pode fazer mais nada. Aqui é um lugar que não tem como você ajudar, nem que você queira. E eu cheguei numa ala onde eu vi muitas pessoas sujas de barro, sujas da cabeça aos pés, alguns aparecia só o olho, e aquelas pessoas gritavam, aquelas pessoas gemiam, aquelas pessoas pediam por ajuda, aquelas pessoas não conseguiam levantar daquele lugar, mas elas sentiam a dor do corpo, elas sentiam a dor da alma. E ela, uma dessas pessoas que eu olhei, ela dizia assim: por que eu vim parar neste lugar? Eu não estou entendendo porque eu vim parar neste lugar. Me socorre, me tira daqui. E mais uma vez eu tentava ajudar, e aquela pessoa dizia para mim: aqui não tem mais como ajudar. E eu olhei para uma mulher que estava assim num canto, e ela sentava apenas porque ela estava toda esmagada e cheia de terra, e ela se sacudia mais ainda do que os outros. A dor dela era pior do que os dos outros. Eu sentia que aquela dor dela era pior do que os dos outros. E eu perguntei para quem estava comigo: por que ela está desse jeito? Ele disse: é porque ela era uma macumbeira, e ninguém levou a palavra para ela. Eu olho para outro canto, um rapaz, e aquele rapaz, ele só mexia a cabeça, porque ele estava de bruço, ele não estava de costa como as outras. E de bruço ele levantava a cabeça e gemia e pedia ajuda, e chorava muito, todo cheio de barro. E eu ouvia da boca dele ele dizer: porque eu não voltei para a casa do Senhor enquanto era dia? Eu sei aonde eu estou, mas eu não voltei. Eu fui o filho pródigo que saí da igreja, ele falava assim, e não voltei a tempo, mas eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu estou. E ele gemia, porque ele sabia que a dor dele naquele lugar, além de ser física, além de ser da alma, ele não tinha mais para onde voltar. Porque uma vez que eu e você fecharmos os olhos, igreja, não tem mais como consertar. Conserta a tua vida enquanto há tempo. Anda com o Senhor enquanto há tempo. Alma alerta. E por muito pouco você passar a eternidade no inferno, não vale a pena. Por muito pouco você não tem noção do que é o inferno, igreja. Quando eu vi aquilo, eu chorava mais ainda. E eu me deparei com um corredor onde tinha sangue. E eu falei: eu quero ver para onde vai esse corredor. O anjo, eu creio que é um anjo, ele me parou, ele disse: daqui para frente você não vai, volta. Quando ele falou volta, eu me acordei, eu caí de joelho e comecei a interceder pela igreja e dizer: Senhor, que não se perca nenhum que está em nossas mãos, Senhor. Acorda pelo teu Espírito, Senhor, a igreja.
para que ela ande contigo, para que ela ame almas, para que ela ame o que o Senhor ama, ela ande em parceria, em harmonia contigo, Senhor. Falei, Senhor, não me deixa, Senhor. Igreja, é hora. Nós precisamos andar em harmonia com o noivo. Às vezes nós passamos o nosso dia todo correndo pelos nossos interesses. Nós andamos o dia todo correndo, trabalhando de um lado para o outro, para o nosso interesse. Isso é pecado, isso não é pecado, mas use o teu tempo também para evangelizar. Esses dias eu fui ao médico. Todos estavam na sala de espera com cabeça baixa, olhando para o celular. E Deus disse para mim hoje: o inimigo coloca distrações para que não haja comunhão, para que não haja o evangelismo. Eu me lembrei quando eu ganhei uma mulher para Jesus na sala da espera do médico, e aquela mulher, a família toda dela foi salva. Você precisa amar o que o noivo ame, em tempo e fora de tempo, você estando bem ou você estando mal, aonde você for, você tem que ser a palavra viva, porque você deve amar a igreja, amar as vidas, as almas como o noivo ama, caminhar lado a lado com ele. Terceiro tópico. Marque antes do terceiro tópico, que Deus nos dê graça de sermos a igreja profética, a boca de Deus para essa terra, porque se nós nos atrasarmos, o Senhor pode nos tirar daqui e contar com outra igreja, como aconteceu em Guaratuba. O Senhor tirou eu e o pastor Elias de Guaratuba, e as pessoas que não entenderam o propósito, elas voltaram a estaca zero. Outras até foram para outra denominação, na qual hoje tem entendido o propósito naquela terra e tem avançado. Mas mudou tudo quando o pastor diz: Senhor, que o pedido do seu coração seja: Senhor, não use outra pessoa, mas usa eu para ser a boca profética nesta cidade. É o desejo do noivo, não é o desejo só meu e do pastor Elias, só do teu líder de célula, só do seu supervisor. Não é, é o desejo de Deus. Acorda, igreja, ainda há tempo. Terceiro, a noiva precisa ser prudente e vigilante. Sejamos alegres e regozijemos-nos e demos-lhe glória, porque a boda do Cordeiro é chegada e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19:7. E a sua noiva já se aprontou. Será que você pode, diante dessa ministração, dizer: Senhor, venha, Maranata, ó Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, eu já estou pronta. Nós podemos dizer hoje: eu já estou pronta, mas não depende de nós dizer: eu já estou pronta. Se dependesse de nós, nós estaríamos atrasando Jesus de chegar. Mas Ele não depende de você para voltar. Ele vai voltar. E por que eu posso dizer isso? Porque em Mateus 25:1, Ele não vai esperar ninguém se aprontar, Ele vai voltar. Porque Mateus 25:1 nós vemos o quê? As 10 virgens, que também compõem um casamento. Também está num histórico de um casamento ali. As 10 virgens
Lá nós vemos 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 que estavam com azeite cheio na botija. Tinha azeite na botija, tinha fogo, tinha unção. E 5 que teve que sair para buscar o azeite, e o noivo chegou e não houve mais tempo. O noivo fechou a porta e não deixou aquelas virgens nécias, bobas, entrarem, atrasadas entrarem. As 10 noivas, elas tinham coisas em comum. As 10 virgens, elas dormiram. As 10 virgens esperavam o mesmo noivo. As 10 virgens eram convertidas. As 10 virgens estavam vestidas com trajes nupciais. Mas só 5 virgens estavam preparadas. Hoje nós vivemos num corpo, nós vivemos como a igreja. Mas assim como tem o trigo, também tem o joio. Também tem aqueles que não querem nada com nada. Aqueles que só querem vir para a igreja para ver como está o culto, sair falando, falar de tudo, não ser submisso a seus pastores. Não busca de Deus intimidade. Para você ter óleo na tua botija, é necessário ter intimidade. E a intimidade com Deus não se vende, não se troca, não se dá. Ela é individual. Ela tem a medida certa para você. E é só no azeite, é só na unção, é só no óleo que você consegue o combustível para andar com o noivo, para não se atrasar. É só com a botija cheia de azeite, você não vai parar. Por quê? Porque quem tem azeite não se ofende, mas se ofende, perdoa. Entendeu? Quem tem azeite não se ofende, e se ofende, perdoa. Quem tem azeite não se embaraça com coisas pequenas, mas ela deseja estar com o noivo, ela quer o noivo, ela tem sede do noivo, ela tem fome do noivo. Hoje a igreja não tem mais sede, não tem mais fome, não tem mais combustível e vive tropeçando em titica de galinha. E parando no meio do caminho, e cruzando os braços e dizendo: eu não vou mais nesta igreja, eu não pertenço mais a esta igreja. Cuidado com seus pula-pula de um lado para o outro, porque nesse pula-pula a porta pode se fechar, o azeite da tua lamparina pode acabar. O Senhor te plantou neste lugar, e é aqui que Ele quer te ungir, é aqui que Ele quer derramar o óleo sobre a tua cabeça e te fazer prosperar. Chega, chega, ponha um ponto final. Se é para passarmos lutas, vamos passar como uma família, vamos ser crescidos e entender um ao outro. Para de picuinha um com o outro. Enquanto a igreja briga entre elas, pessoas estão indo para o inferno. Enquanto a igreja briga entre elas, pessoas começam a se desviar e a perder a salvação por coisa pequena. Perdoe o teu irmão. Chega de tititi para cá, tititi para lá. Eu não gosto de fulana, eu não suporto ciclano, eu não posso olhar para a cara de fulano, eu não tenho uma boa convivência familiar. Você é noiva,
lembro uma vez que eu comecei de tititi com a minha sogra, e comecei a não entender ela em alguns assuntos, e comecei a brigar com ela. Não ela comigo, mas eu para com ela. Um dia eu abracei ela, no final do ano, e ela disse para mim: eu te amo. E eu falei: eu também te amo. O Espírito Santo de Deus disse para mim: mentirosa. Mentirosa. Se você não a perdoar e não ter um convívio verdadeiro com ela, você não vai entrar no mesmo céu que ela. Famílias que vivem brigando uma com a outra, falando mal uma da outra, quando se junta é só para brigar. E é assim lá na casa, na família. Chega aqui na igreja, pensa que é a mesma coisa, começa de tititi de um lado, tititi do outro. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Enquanto você vive assim, o olho acaba dentro de você, e as portas podem se fechar para você. Ai, pastor, é tão pequeno. É as coisas pequenas que nós temos que cuidar. E eu perdoei a minha sogra, e tivemos uma vida juntas, aonde eu aprendi muito com aquela mulher. Eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser uma dona de casa. Porque minha mãe, eu aprendi com ela a trabalhar em salão. Minha mãe, eu cresci com ela dentro de um salão. Eu aprendi a fazer cabelo, fazer maquiagem. Mas com a minha sogra, eu aprendi a ser esposa. Eu aprendi a ser uma dona de casa. Eu aprendi também a ser com ela uma mulher sábia. Aprendi com os erros dela, com as falhas, mas respeitando e amando a minha sogra. Seja uma noiva que vai morar no céu. Amém? Em resumo, para terminar, que nós não sejamos como as igrejas da Ásia, que nós não sejamos como as 7 igrejas da Ásia, igreja noiva do Senhor. A noiva, último tópico, em resumo, a noiva precisa ser, em todo o seu caminhar, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? A noiva tem que ser irrepreensível. E nós vemos, considere as igrejas da Ásia, a congregação de Éfeso, a noiva de Éfeso, a igreja de Éfeso, não aceitava homens maus e mentirosos, mas abandonou o seu primeiro amor. Ela era aquela igreja que dizia: eu não vou mais em barzinho, eu não sento mais na roda dos escarnecedores, eu tenho nojo dessas pessoas, desses pecados, eu tenho nojo desses pecados, eu evito esses pecados, eu não saio mais para balada, eu não jogo mais conversa ao vento, eu não falo mais besteira, eu não tenho mais aqueles amigos que falam besteira. Não, eu me apartei deles, eu me apartei dos mentirosos, dos enganadores. Só que é uma igreja que perdeu o seu amor pelo noivo. Ela vai para o culto porque tem que ir, ela participa de uma oração às 4 da manhã, para dizer: olha aqui, pastor, estou aqui. Não é porque ela deseja ter um tempo de intimidade na madrugada com o noivo. E olha que essa igreja tem horas de oração para que teu amor acenda pelo noivo. O mês todo nós temos. Nunca ninguém veio perguntar para mim: pastora, agora é dia 10, que
Que horas está sendo o horário da oração na igreja? Nós temos oração às 4, ao meio-dia, às 3 da tarde, à meia-noite, o mês todo, para que a igreja deseje vir adorar o noivo. Mas infelizmente tem horário que só está os líderes daquele horário, porque a noiva não aparece. A noiva não deseja estar com o noivo. A noiva não ama o noivo, a noiva não quer estar com ele. Mas glória a Deus, porque os líderes, aqueles que estão aqui, aqueles que têm estado às 4 da manhã, eu creio que aqueles vêm porque quer e deseja mais do noivo. Se você não tem, peça amor por ele. Em Pérgamo, a igreja conserva o nome do Senhor e não negou a fé, mas tolera os que ensinavam falsas doutrinas. Cuidado, a internet tem sido uma bênção, mas também cuidado com o que você tem assistido. Quais são as ministrações você tem visto? Peça para o Senhor discernimento, porque qualquer vento que dá, você está indo atrás. Esse está certo. Daqui a pouco começa a ouvir, não, esse não está certo, vou para outro lugar. E assim fica. Em Sardes a igreja tinha uma reputação de ser viva, mas estava morta. Uma reputação de ser viva. Ela ia abrir a célula, ela ia fazer cultos, fazia eventos, mas não crescia. Por quê? A presença do Espírito, o fogo do Espírito não estava nela para evangelizar. A congregação de Laodiceia tornou-se morta. A igreja de Laodiceia tornou-se morna. O que o Senhor diz? Que Ele vai vomitar os mornos. Ou você é a igreja, ou você não é. Não digo para você andar pulando com sapatinho de fogo, mas que você seja cheio do Espírito, que você ame o próximo, que você saiba perdoar, que você não leve titica de galinha em consideração, mas você seja maduro espiritual. A igreja de Tiatira, dedicada e ativa em obras, mas tolerava a falsa profetisa Jezabel. Falsa profetisa Jezabel, a mulher que queria matar profetas. O espírito maligno de Jezabel, ele trabalha num conjunto de pessoas contra a vida dos profetas. Ela trabalha em mentiras, em fofoca, em engano, em usurpar, em querer o lugar do profeta. Vigia, igreja, vigia. Aquele que habita